e retornarão ao seu plano espiritual em situação deveras lamentável, quando não permaneçam no solo terreno por falta das necessárias condições para dele se elevarem. Isto acontece em regra a todas as almas que dedicaram a sua vida terrena ao cultivo dos interesses materiais, sem tempo para colocarem o joelho em terra no momento de se deitarem para elevarem a sua prece de agradecimento à divindade por mais um dia vencido. Esta falta repercute bem desfavoravelmente na vida de todas as almas que se esquecem do contato necessário com a divindade, resultando daí a perda da encarnação em que deviam angariar novas e maiores luzes. O Senhor Jesus deseja chamar à realidade as almas que assim procedem, dizendo-lhes que do seu comportamento numa encarnação é que vai depender a concessão de nova reencarnação por parte das forças superiores. O Senhor Jesus aqui declara com certa satisfação que o ambiente terreno do momento é bem mais espiritualizado do que aquele encontrado pelo Senhor há 2000 anos, quando o materialismo predominava na maioria dos seres humanos. Declara, pois, o Senhor Jesus com satisfação, que uma notável evolução se registrou na população terrena, onde tem vindo reencarnar numerosas almas altamente evoluídas com a missão de orientarem os demais. Este século, porém, deverá assinalar as forças superiores, quais as almas encarnadas merecedoras de promoção espiritual ao desencarnarem, de acordo com o progresso que houverem alcançado. Daí a necessidade de que todas empreendam um esforço decisivo em favor do seu progresso, quer dizer, em favor da sua iluminação espiritual. Esta, porém, só se consegue por estas duas maneiras, por meio da oração diária à divindade, e pela prática de obras meritórias aos semelhantes. A oração à divindade deve existir em quaisquer circunstâncias, por se constituir na maneira mais rápida da iluminação da alma, e seu consequente esclarecimento em relação aos assuntos de sua vida terrena. As almas que adotam o hábito da oração distinguem-se facilmente na multidão de seres humanos pela luz que suas mentes refletem, visíveis às almas desencarnadas que as observam. Isto as distingue das demais, ao mesmo tempo que as preserva de certos fracassos que a outras sucedem. Aí fica nas linhas acima uma das razões pelas quais o Senhor Jesus recomenda o hábito da oração diária a todas as almas encarnadas. Em seguida, o Senhor Jesus deseja esclarecer detalhes da vida terrena de muitas e muitas almas, talvez ainda não compreendidos claramente por algumas delas. Indaga-se, por exemplo, se uma alma encarnada que abraçou uma profissão liberal como meio de subsistência, um engenheiro, por exemplo, que se dedica aos trabalhos de sua classe, tendo contribuído para a melhoria e progresso das condições da vida terrena, indaga-se se essa alma também necessita de orar à divindade. Sim, é a resposta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus acrescenta que essa alma necessita como as demais da ajuda da divindade na realização dos seus trabalhos, a fim de que os mesmos possam corresponder aos seus objetivos. Bem-sucedidos serão em verdade todos os profissionais que se lembrarem de pedir a ajuda da divindade no início de suas realizações para que as mesmas sejam bem-sucedidas. Uma prece elevada por um profissional ao dar início à sua obra tem o mérito de atrair para a mesma benção da divindade, o que a tornará eficiente e duradoura. No caso particular do engenheiro, a quem incumbe a construção de numerosos empreendimentos destinados a perdurar, a elevação de uma prece, tanto na elaboração dos projetos como no início e durante a sua realização, associará as bênçãos da divindade à obra, tornando-a eficiente e duradoura. Muitos homens do passado que tiveram de empreender a construção de obras destinadas a perdurar, tiveram a feliz inspiração de pedir para as mesmas as bênçãos da divindade, e o fizeram por meio da prece silenciosa partida do coração. Suas construções assim abençoadas pela divindade atravessaram séculos, e várias delas ainda perduram. Perguntar-se-á então, e esses homens também necessitam de orar à divindade na hora de se deitarem? O Senhor Jesus esclarece que a alma desses homens se sente imensamente feliz em orar à divindade, tanto na hora de deitar como no início dos seus trabalhos, porque a presença e as bênçãos da divindade constituem boa parte da sua vida. Estas almas encarnadas vivem a vida espiritual em seus corações e de tal maneira,
que os seus pensamentos se voltam constantemente para a divindade como uma constante de suas vidas. Estas almas podem ser consideradas almas verdadeiramente felizes porque em verdade o são. Falará em seguida o Senhor Jesus das almas que escolheram a profissão de médico na terra. Nestas almas a lembrança e os apelos à ajuda da divindade existe talvez como em nenhumas outras. O Senhor Jesus tem observado com alegria as almas dos médicos dirigirem a sua prece mental à divindade nos casos difíceis de sua clínica, mas especialmente nos casos de cirurgia. Nesta sua estada no solo terreno, o Senhor Jesus tem visitado numerosos hospitais e assistido a vários casos de cirurgia. E tem constatado com alegria a emissão de pensamentos dirigidos à divindade pelos cirurgiões incumbidos de operar, pensamentos que a divindade bem conhece e atende prontamente. O cirurgião que assim procede pode ter certeza de que as bênçãos da divindade estarão presentes ao seu trabalho operatório, não apenas para inspirar e auxiliar como também para beneficiar o paciente. O Senhor Jesus tem constatado serem muito raros os casos em que o cirurgião esquece ou despreza as bênçãos da divindade em seus trabalhos profissionais. A divindade, porém, que tudo sabe e tudo vê, não falta com a sua misericórdia nesses casos, principalmente porque os pacientes sempre apelam para ela ao se submeterem à operação. A profissão do médico é considerada pela divindade no mais alto grau do serviço divino na terra, pela circunstância da preservação da vida das almas encarnadas. Por isso, onde um médico comparecer a serviço da profissão, estará sempre com ele um emissário da divindade com a missão de o inspirar e ajudar para o bom êxito de sua tarefa. E quando, porventura, o médico se esqueça de pedir a proteção da divindade, o anjo bom que o acompanha já o fez, e as bênçãos da divindade estarão presentes para favorecer o paciente. Mas assim como os engenheiros e os médicos, todas as demais categorias profissionais lucrarão imensamente com seus apelos à divindade para o êxito de seus trabalhos. O apelo à divindade por meio da prece falada ou silenciosa, mental, facilitará a execução de todas as tarefas das almas encarnadas, havendo casos em que este apelo servirá para afastar influências negativas desejosas de contrariar os desejos da alma encarnada. O simples apelo à divindade terá o mérito de afastar tais influências para que não perturbem os trabalhos empreendidos pelo homem ou pela mulher na terra. A presença e as bênçãos da divindade constituem boa parte de sua vida. Ao ir a um médico ou hospital, eleve uma prece a Jesus, rogando inspiração do tratamento necessário que ireis receber. Rogue a divindade para o êxito em seus trabalhos. 102ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. A grande escola da vida, escola de cultura e aprimoramento espiritual, a vinda das almas à Terra opera-se lentamente e não de chofre, um fato verificado há alguns séculos. Os acontecimentos que se estão verificando em determinadas regiões do planeta, não estão surgindo ao acaso como a muitos possa parecer, mas obedecendo a um planejamento elaborado pelas forças superiores, como já foi dito em outras mensagens. O objetivo visado por esses acontecimentos outro não é senão o de preparar o solo terreno para a vinda de novos milhões de almas à Terra em busca de luz e aprimoramento espiritual. Sendo a Terra a grande escola da vida de todas as almas pertencentes ao ciclo terreno, é necessário que todas elas tenham as suas oportunidades de encarnar seguidamente com a finalidade de se desenvolverem moral e intelectualmente ao longo de sua vivência terrena. Poderá ocorrer alguém indagar se no mundo espiritual não haverá condições de aprimoramento das almas sem que elas necessitem de reencarnar. O Senhor Jesus esclarece tal indagação dizendo que no mundo espiritual existem realmente condições para isso. Porém o contato das almas com a vida terrena é indispensável em face das experiências e ensinamentos que a todas proporciona. O Senhor Jesus esclarece mais o seguinte: a vida terrena que proporciona às almas encarnadas obtenção de conhecimentos gerais em todas as atividades, a fim de que todas possam desenvolver conhecimentos em todos os ramos da ciência, visto como em cada encarnação poderão especializar-se num ramo de atividade. Sendo necessário que todas as almas conheçam de experiência própria os diversos ramos de atividades, acontece que numa encarnação podem dedicar-se, por exemplo, à medicina,
Na encarnação seguinte podem estudar engenharia, mecânica, química, ou um ramo industrial do seu agrado, como diplomar-se no estudo e aplicação das leis terrenas. Isto terá de acontecer a todas as almas do ciclo terreno, presentemente estimadas em 10 bilhões, abrangendo as encarnadas e as desencarnadas. Sendo a Terra a grande escola de cultura e aprimoramento espiritual, torna-se necessário que todas as criaturas percorram todo o programa de estudo oferecido pela vida terrena. Desta maneira, uma alma que tenha alcançado determinado grau superior numa especialidade, será encaminhada a outra especialidade diferente na encarnação seguinte, de maneira a desenvolver conhecimentos e experiências em todos os ramos de atividades. Como, porém, nem toda a população poderá cursar as escolas superiores ao mesmo tempo, uma boa parcela se destina aos serviços gerais da vida, exercendo atividades que não necessitam de estudo especializado. Estão nesse caso os operários e em geral, os servidores do comércio e da indústria, os agricultores, os soldados e marinheiros, os que se dedicam aos serviços de transporte, cujas atividades somadas representam as necessidades da vida terrena. Sucede, porém, que as almas encarnadas ocupadas em qualquer das categorias acima, podem ter possuído seu diploma de cursos superiores adquirido em vidas anteriores, como acontece a todas as almas, vindo numa mais encarnações para se ocupar de outras atividades cuja prática se lhes faz necessária a sua experiência. Encontrareis, por conseguinte, almas dedicadas a ocupações não diplomadas, que são as classes trabalhadoras em geral, distinguindo-se pela prática de certos trabalhos que só uma alma realmente preparada poderia executar. Trata-se em todos esses casos, de almas possuidoras de conhecimentos especializados obtidos no passado, presentes no subconsciente das mesmas, permitindo-lhes realizações incomuns na sua classe. Encontrareis, por exemplo, em meio às classes trabalhadoras, indivíduos prontos a atender os semelhantes em casos de socorro médico, o que executam com tal perícia que logo os distinguem entre os companheiros. Trata-se de almas que em vidas passadas se preparam na arte de curar e assim se encontram aptas ao atendimento de emergência. Isto é muito comum em todas as classes, dado que em todas elas que se encontram vivendo encarnações modestas, almas que terão brilhado no passado como especialistas nesta ou naquela categoria. É pela razão acima que os 10 bilhões de almas em evolução no ciclo terreno necessitam vir seguidamente à escola terrena em busca dos conhecimentos e experiência que só a vivência na Terra lhes pode proporcionar. Daí a razão dos acontecimentos que se estão verificando em várias regiões do globo terrestre, com a finalidade de preparar a superfície terrena para a produção de alimentos suficientes para alimentar cerca de 6 bilhões de bocas que deverão estar na Terra até o fim do próximo século. A vinda de almas a reencarnar não se opera de chofre, mas lentamente por todas as cidades e vilas do planeta, precisamente nas localidades onde se apresentam as necessárias condições alimentares e igualmente de instrução primária, indispensável a todas as almas do próximo século, como base necessária ao seu desenvolvimento espiritual. A condição de saber ler e escrever é considerada pelas forças superiores como básica ao progresso de todas as almas que descem à Terra, a fim de que possa cada qual desenvolver os seus conhecimentos da maneira que mais lhe convier e também segundo o programa de vida de que for portadora. A alfabetização de toda a população da Terra é fator necessário ao programa de todos os homens e mulheres, a fim de que todos possam cumprir suas tarefas de ordem espiritual. Conta-se no mundo espiritual um fato verificado na Terra há alguns séculos e bastante expressivo como fator decisivo na vida de uma alma encarnada. Certo jovem residente numa localidade bastante pobre, desprovida de elementos de instrução suficiente para sua população, nutria um desejo ardente de aprender a ler, o que lhe era difícil dada a sua condição de servidor humilde de bem modesta casa de negócio. Sua ânsia de aprender levava-o a colecionar as folhas de jornal que embrulhavam certos produtos, e ele guardava-as cuidadosamente para estudar no silêncio do seu dormitório. Estabeleceu então um critério inicial, ia separando as diversas letras das palavras, até que verificou existirem as 25 letras diferentes. Tinha, por conseguinte,
o alfabeto completo. Necessitando de uma explicação a respeito, fácil lhe foi encontrar um jovem que frequentava a escola local, de quem obteve a explicação desejada, o nome de cada letra e sua pronúncia na palavra. Ao fim de 3 meses o estudioso jovem já conseguiu soletrar as palavras e compreender-lhe o sentido. Sempre assistido do seu amigo, sua compreensão desenvolveu-se a tal ponto que o jovem estudioso transferiu-se para uma localidade maior onde houvesse aulas noturnas, e assim o fez. A conclusão deste fato foi que, possuído de uma tal força de vontade de aprender, o jovem da história transferiu-se mais tarde para uma grande cidade onde conseguiu diplomar-se no curso médico, a cuja atividade tão empenhadamente se dedicou, que o seu nome passará a ser pronunciado com o maior respeito, em face do alto nível de conhecimentos e capacidade profissional a que chegou. Este é um caso autêntico da força de vontade de uma alma em se elevar pelo estudo em sua vida terrena. O Senhor Jesus recomenda com amor a todos os governantes, maiores ou menores, o seu empenho na instalação de escolas para toda a população, com funcionamento diurno e noturno para poderem atender a todas as pessoas que desejarem estudar. Depois do pão e do vestuário, a instrução constitui-se no elemento indispensável a todas as almas encarnadas, visto como da instrução primária que desabrocha a verdadeira vocação das almas para sua vida terrena. A instrução primária tem o mérito de despertar no cérebro das criaturas todas as células básicas do saber, das quais resulta invariavelmente o impulso decisivo do seu futuro. Muitos milhões de almas têm regressado da Terra desde séculos inteiramente privadas do alfabeto, o que as obrigou a encarnações inteiramente apagadas de novas luzes para o seu progresso espiritual. Tais criaturas vieram à Terra de posse de um programa que lhes prometia novas luzes espirituais. As circunstâncias, porém, em que viveram suas encarnações só conseguiram, quando muito, acrescentar-lhes a fé em face da devoção manifestada ao longo da existência física. Várias dessas almas, entretanto, haviam vivido encarnações nas quais conseguiram acumular experiências bastante úteis. Não conseguiram as forças superiores proporcionar-lhes oportunidades em que pudessem aplicar eficientemente os seus conhecimentos em face do fraco grau de desenvolvimento predominante em muitas regiões do solo terreno até há bem poucos séculos. Nesta altura, entretanto, em que um sentimento novo de progresso e entendimento se desenvolve por toda parte, a instrução se torna cada vez mais necessária para acelerar o progresso das almas encarnadas, e através deste próprio progresso do mundo terreno. O Senhor Jesus agradece de todo o coração, por conseguinte, aos administradores de todas as frações, maiores e menores do mundo terreno, os esforços que despenderem na instalação de centros de estudo, como melhor meio de contribuírem para o progresso espiritual de todas as almas encarnadas. O mundo espiritual, de tão empenhado neste particular, agraciará com um belo galardão de luzes espirituais a todos os administradores que assim contribuírem para a alfabetização das almas encarnadas. A alfabetização de uma alma que se inicia numa nova vida terrena, corresponde a um foco de luz que se lhe ofereça para que possa enxergar devidamente os caminhos que terá de percorrer. A maioria, conforma-se e satisfaz-se com este pequeno foco e assim percorre a existência. Outras, porém, tratam de o engrandecer ao máximo, e elas ascender os vários degraus do saber segundo suas possibilidades. Tudo, entretanto, como consequência de sua alfabetização na infância. Depois do pão e do vestuário, a instrução é indispensável a todos. Peça e conte com o apoio das forças superiores para melhor encaminhamento dos seus filhos, a bem do seu futuro. 103ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Resultado do materialismo generalizado, a construção da paz espiritual, felicidade e tranquilidade. Um único meio existe para isso: as almas se fortalecem na oração. Somente a fé produz a felicidade. O Senhor Jesus tem observado muito de perto em suas viagens por todo o planeta, o surto de certos pensamentos nada condizentes com a paz e a felicidade dos seres humanos, mas antes bem demonstrativos de um descontentamento que se alastra por todo o planeta. Tem observado o Senhor Jesus que esse surto de pensamentos agitados,
coincide com a falta de fé nos corações de muitos seres humanos, voltados para o materialismo generalizado, do qual resulta a intranquilidade e a quase revolta das criaturas. Este fato tem contribuído inclusive para que um grande número de homens percam a sua paz interna, chegando por vezes a revoltar-se contra o Criador. Este sinal dos tempos registrados em muitos lugares da Terra está contribuindo para a descrença de quantos homens e mulheres se encontram envolvidos por ele, o qual nada pode construir de bom e de útil para as almas encarnadas. A paz espiritual e consequente felicidade de todos os homens e mulheres presentemente na Terra tem de ser construída primeiramente no íntimo de cada um e em seguida projetar-se para o campo externo. O Senhor Jesus tem estudado bem o fenômeno e deseja oferecer nesta mensagem o remédio capaz de transformar em sentimento de paz e tranquilidade os sentimentos de satisfação e quase revolta observados sobretudo nos lugares mais populosos. O homem tem necessidade de implantar a tranquilidade e a paz em seu coração para que a mesma daí se irradie ao seu campo de ação. Para isso só existe um processo da maior eficiência, um processo que não falha, que jamais falhou, e não falhará nunca. Esse processo encontra-se ao alcance de todos os homens e mulheres para ser utilizado, do qual resultará a transformação do ambiente de insatisfação e dificuldades, num ambiente de paz e tranquilidade para todos os corações. Este processo consiste no hábito da oração e meditação na hora de deitar, para que a divindade as receba e possa transformar para melhor o ambiente do homem ou da mulher que ora. A deficiência dos ensinamentos religiosos ministrados na Terra pela maioria das instituições religiosas, pode ser dada como responsável pelo fenômeno verificado pelo Senhor Jesus. Examinando o Senhor o coração de muitas pessoas que não oram a divindade ao fim do dia de trabalho, verificou o Senhor Jesus que tais pessoas vivem mais como objetos, como máquinas, do que como seres humanos. É necessário que todos saibam que o ser humano possui uma alma a dirigi-lo em todos os detalhes da vida terrena, e essa alma necessita da oração diária assim como o corpo necessita do alimento. O alimento da alma é a prece diária que a divindade transforma em luzes e bênçãos, para que a alma possa manter-se no corpo e dirigi-lo com acerto em todos os seus atos. O corpo é por si um conjunto de órgãos e células que a alma dirige da melhor maneira para sua permanência na Terra. A alma, porém, necessita de alimento constante para se manter atuante, e esse alimento só existe na prece diária. E se ela se descura desta necessidade envolvida pelas vibrações materiais do meio terreno, pode dar-se um seu fracasso em relação ao programa que trouxe para executar na Terra, ou definhamento do seu organismo físico. Quando isto acontece é que se manifesta o descontentamento, a intranquilidade e até a irritação, aos quais o Senhor aludiu no princípio desta mensagem. É pena em que seja tão volumoso o número de criaturas vivendo vida intranquila por toda parte, atribuindo o fato a causas externas. A estas pessoas o Senhor Jesus recomenda a seguinte experiência: iniciem imediatamente o processo da oração sincera seguida de alguns minutos de meditação, durante os quais mentalizem os seus problemas mais importantes, entregando à divindade a respectiva solução. Quem tal fizer, não apenas um dia mas continuamente, terá de pronto a satisfação de constatar a mudança de situação que se operou por influência da divindade. É bom que saibam todas as pessoas que enfrentarem dificuldades na vida, que tal acontece exclusivamente por falta de comunicação com a divindade. E não havendo comunicação entre as almas encarnadas e a divindade, não pode a mesma intervir a favor dessas almas, uma vez que nada pediram nem expuseram à divindade. É o caso de perguntar: como poderá o pai saber que o filho necessita de ajuda, se, vivendo afastados, o filho nada participa ao pai acerca das suas necessidades? Fazendo-o, porém, logo o pai se movimentará para ajudar o filho. Assim sucede em relação à divindade. Se as almas viventes na terra não lhe participam as suas necessidades e pedem ajuda, a divindade que isso ignora, vai servindo aos filhos que se encontram em contato diário com ela, supondo que os demais de nada necessitem. O Senhor Jesus deseja modificar para melhor e o mais rapidamente possível
Este ambiente de intranquilidade em que vivem muitos milhares de almas encarnadas. Por isso recomenda o Senhor a todas elas iniciarem quanto antes o hábito da oração e meditação na hora de deitar, com o que estarão modificando fundamentalmente a vida de dificuldades e até de privações. O Senhor Jesus esclarece a propósito, que a circunstância de alguém deblaterar contra as autoridades do mundo espiritual, o Criador inclusive, não tem força de transformar em boas as situações más ou difíceis. Existe um só caminho para isso, que é o hábito das pessoas se comunicarem com a divindade, única autoridade com poderes para melhorar a situação de todas as almas encarnadas. Devem anotar as almas que viverem dificuldades transitórias ou permanentes, que isso constitui pontos do programa de vida que trouxeram à Terra. E assim aconteceu precisamente para que essas almas despertem e se dirijam à divindade que a todas atenderá. Ao lado dos prognósticos bons, favoráveis, inscritos no programa de vida de todas as almas, foram colocados outros menos favoráveis para que as almas despertem para a divindade e para ela apelem, não apenas nos momentos difíceis, mas diariamente, permanentemente. Tudo foi previsto na vida de todas as almas que baixam a terra, havendo pontos difíceis de vencer, como testes apresentados aos alunos com a finalidade de verificar o seu adiantamento. É necessário, pois, que todos os homens e mulheres se convençam de que a divina providência não enviaria à terra um determinado número de criaturas destinadas a uma vivência de dificuldades sem remédio, mas colocou ao seu alcance os meios de minorá-las ou mesmo anulá-las, como sucede constantemente. Se vos derdes ao trabalho de pesquisar a vida dos homens mais importantes que passaram pela terra, ireis verificar que todos eles lutaram duramente contra situações as mais difíceis, e muitos até foram por eles dominados. Passada, porém, a tempestade, a maioria desses homens conseguiu levantar a cabeça, e apoiados no valor da sua fé e na oração constante à divindade, tiveram a felicidade de ver brilhar um raio de luz espiritual a mostrar-lhes a direção de nova trajetória. Seguiram a nova trajetória que lhes fora inspirada pela sua fé, eles que conseguiram elevar-se ao mais alto nível da vida terrena. Poderá alguém dizer que a sorte bafejou esses homens no momento difícil e eles então se elevaram na vida? Sim, realmente a sorte os bafejou, porém a sorte é que tem o nome de fé e oração sincera à divindade, que resolveu promovê-los a mais altos postos. Foi o valor da fé implantada que teve o mérito de permitir que a divindade levantasse numerosos grandes homens do passado após terem provado os amargores da queda de belas situações. Ficais certos, portanto, que esta é a regra de todo o conjunto de vidas humanas em todos os passados milenares como no presente momento. É necessário que os homens desenvolvam primeiro os poderes latentes iluminados pela fé, para então receberem a iluminação daquele raio de luz espiritual a mostrar-lhes a nova direção de suas vidas. E aqueles que por infelicidade sua preferirem fechar os olhos ao raio de luz espiritual em consequência de sua falta de fé, esses só muito dificilmente poderão ascender a novos postos de destaque. Como será possível alguém adquirir facilmente a fé? Poderão desejar indagar alguns leitores destas mensagens. O Senhor Jesus esclarece com todo amor, que a fé não é realmente muito fácil de adquirir, se a criatura não estiver sinceramente empenhada em se tornar uma criatura de fé. A fé pode ser comparada a uma luz tênue no princípio, mas que irá crescendo, se ampliando, até se tornar poderoso foco. Inicialmente a criatura entra a cultivar a oração à divindade, não como quem cumpre uma obrigação, mas com o desejo sincero de ser ouvida. Desta maneira a alma encarnada estará alimentado a sua pequena chama de fé, na qual prosseguirá todos os dias, com a certeza de que a divindade a estará assistindo. Após a prece reservará alguns minutos para a meditação, que é o momento em que a divindade lhe transmite alguma ideia por meio da inspiração, ideia que, se bem recebida e entendida, poderá tornar-se a realização de algo muito importante para a criatura que ora. Por este processo muitos homens levaram a efeito grandes empreendimentos que muitos distinguiram. O fenômeno é o seguinte: a divindade conhece as possibilidades de todas as almas que oram. Assim,
Fácil lhe é inspirar determinado empreendimento a uma, e empreendimento diferente a outra, dentro das possibilidades de cada uma. Se ambas estiverem atentas à ideia recebida, e desejarem realizá-la, podem estar certas da vitória, sobretudo se não se afastarem da divindade. Quando a pessoa se descura da prece, pode dar-se um fracasso no seu programa ou o definhamento do seu organismo físico. O corpo é um conjunto de órgãos e células que a alma dirige e que necessita de alimento sublimado, ou oração. Não atribua sua intranquilidade a causas externas. 104ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Todos os planetas possuem vida, 2 bilhões de almas para reencarnar, explicação para certos desentendimentos. Dos 4 bilhões encarnados a 1 bilhão de servidores do Senhor, uma fórmula valiosa. O mundo terreno prepara-se para alcançar um novo grau vibratório na escala que lhe é própria como escola de aprimoramento moral e científico das almas que nele se encontram encarnadas. O mesmo tem sucedido a outros mundos de certo em certo período, variando de uns para outros segundo a sua categoria. A Terra já se encontra situada a meio do progresso evolutivo dos mundos deste sistema solar, visto como em grau inferior outros mundos se encontram, nos quais evoluem almas de diversas categorias, todas inferiores à das almas terrenas. Todos os planetas possuem vida própria, desde a sua formação, recebendo em sua superfície muitos milhões de almas, em princípio de evolução umas, e mais avançadas numerosas outras, servindo igualmente de escola para todas. A Terra na sua condição de médio adiantamento, serve de escola atualmente para mais de 4 bilhões de almas encarnadas, mas está sendo preparada para receber cerca de 2 bilhões a mais, de almas que se encontram no mundo espiritual necessitadas de reencarnar. Estes 2 bilhões que se preparam para descer à Terra, porém, não constituem a totalidade das almas estagiárias do mundo espiritual, visto como outros 2 bilhões aproximadamente lá permanecerão aguardando a sua oportunidade. A Terra, entretanto, conforme vem sendo observado desde alguns séculos, não oferece condições alimentares para os 6 bilhões de bocas que aqui devem situar-se até o fim do próximo século, devido às áreas atualmente inaproveitadas, conforme o Senhor tem referido em mensagens anteriores. Daí a urgência das operações telúricas que vêm sendo realizadas em várias regiões, das quais resultará uma ampliação substancial dos campos de produção de alimentos. Espero o Senhor Jesus ver concluídas essas operações transformatórias até o fim do século, quando se acentuará a descida de novas almas à Terra. O Senhor Jesus deseja elucidar um pouco os leitores destas mensagens a respeito do grande volume de almas pertencentes ao ciclo terreno, calculadas em aproximadamente 10 bilhões, incluindo as que se encontram encarnadas e as desencarnadas. Para isso esclarecerá ao Senhor que, sendo a Terra um planeta considerado de média evolução na escala dos mundos habitados, é necessariamente um degrau no trajeto das almas provenientes de mundos inferiores a caminho de outros mais evoluídos. Assim, aportam constantemente ao ciclo terreno muitas almas oriundas do estágio imediatamente inferior à Terra, onde concluíram o seu aprendizado nesse mundo algo inferior. Essas almas assim ingressadas no ciclo terreno, vêm tomar contato com a vida terrena, necessitando, porém, de um estágio algo demorado no alto a fim de receberem um tipo de instrução sobre o comportamento que devem adquirir antes de receberem permissão para encarnar no solo terreno. As almas provindas de planetas inferiores ingressam nas diversas escolas de aprimoramento moral existentes no espaço, e somente quando tiverem dado provas de bom aproveitamento dos ensinamentos recebidos, serão liberadas para descer à Terra. Sua encarnação na Terra se processa de preferência nos meios menos populosos porque mais tranquilos, onde as almas viverão suas encarnações de aprendizado em contato com outras mais antigas. Porque, é bom saibais que a maioria das almas provindas de planetas inferiores à Terra, trazem ainda bastante radicado o sentimento de suscetibilidade ainda não eliminado através da escola planetária deixada para trás. Sentimento esse que aflora facilmente no trato com as almas encarnadas, dando em resultado não raro de esforço pessoal em condições lamentáveis.
Esse tipo de sentimento é corrigido com empenho no alto pelos dirigentes das diversas escolas frequentadas por esta categoria de almas, mas o instinto se encarrega de avivá-lo no contato com as almas terrenas, podendo produzir os vários tipos de conflitos pessoais que conheceis. O tempo, contudo, e a convivência com as almas mais antigas, consegue eliminar a quase totalidade do inconveniente apontado, prosseguindo então aquela categoria de almas o seu aprendizado na escola terrena. Com o decorrer dos séculos a sua evolução se acentua, irmanando-as em sentimentos e procedimento com as almas mais evoluídas. Isto não impede, todavia, que se verifiquem por toda a parte lamentáveis desentendimentos provocados por certas almas ainda endurecidas à penetração dos sentimentos de tolerância para com o próximo, dando vazão aos sentimentos inferiores do instinto. Surpresa não existe, contudo, para as forças superiores em torno desses acontecimentos ainda resultantes do grau de inferioridade dessa categoria de almas, mas é necessário compreendê-las ao mesmo tempo em que suas vítimas irão sendo premiadas no mundo espiritual. Como veem os leitores, a tarefa confiada ao Senhor Jesus pelo Pai Celestial é das mais difíceis de cumprir em face do livre-arbítrio concedido a todas as almas do ciclo terreno, e do tratamento amoroso dispensado pelo Senhor a todas as criaturas. Compreendendo bem as dificuldades encontradas pelo Senhor Jesus na condução amiga e fraterna que o Senhor imprime à sua difícil tarefa, espera o Senhor Jesus poder encontrar na terra um bom número de homens e mulheres que desejem constituir-se em seus autênticos servidores, procurando difundir a doutrina e prática do amor aos semelhantes, por meio da divulgação e ampliação de quanto o Senhor tem escrito nestas mensagens. Entre os 4 bilhões de almas presentemente encarnadas, conta o Senhor Jesus aproximadamente 1 bilhão em condições de se tornarem eficientes operários do serviço divino na Terra, a quem o Senhor convida a desempenhar esse belo encargo. Esse bilhão de almas que o Senhor Jesus considera em condições de servi-lo desde agora, está distribuído por todas as classes da população, conforme o Senhor tem podido verificar em suas viagens por todo o planeta. O que devem fazer, então, essas boas almas para iniciarem a sua cooperação no serviço divino? Apenas isto, de posse destas mensagens, estudá-las atentamente a fim de apreenderem todo o sentido das palavras do Senhor. Em seguida convidar amigos para as estudarem em conjunto, a fim de bem se capacitarem do alto sentido nelas exarada pelo Senhor. Uma reunião por semana permitirá aos leitores assimilarem devidamente quanto o Senhor Jesus mandou escrever na terra, valendo isto pela plantação da semente do amor em seus corações. O resultado de tais reuniões logo se apresentará na facilidade desabrochada na mente dessas pessoas para dirigirem a palavra a outras, a respeito da obra do Senhor, o que equivalerá ao seu ingresso nos trabalhos empreendidos pelo Senhor, acerca da espiritualização das almas. Sim, estimados leitores, a espiritualização das almas encarnadas é um dos grandes objetivos da instalação do Senhor Jesus no solo terreno, visto como da espiritualização das criaturas resultará a correção de alguns defeitos ainda existentes em sua vida de relação, e consequente elevação na escala espiritual. A correção dos defeitos porventura existentes na vida de um ser humano é muito fácil de fazer em seu grande benefício. O Senhor Jesus dará a seguir uma fórmula muito fácil de pôr em prática, que é a seguinte: ao pensar a criatura em praticar determinado ato, dentro ou fora dos seus deveres, imagine por um momento que o Senhor Jesus estará presente para apreciar a correção ou não deste ato. Se assim fizer e concluir em consciência que esse ato não poderá desagradar ao Senhor para que possa testemunhá-lo, pratique o ato imaginado porque será um ato bom. Se, ao contrário, achar em sua consciência que o Senhor Jesus poderia desaprovar esse ato por contrário às leis do amor ao próximo, que são as leis morais, ou ainda prejudicial aos interesses de terceiros, então nada mais justo do que retroceder na prática desse ato que iria produzir mancha na sua consciência. Esta fórmula, simplíssima na sua prática, tem o poder de eliminar a consumação de determinados atos prejudiciais à vida e à felicidade de quantos homens e mulheres adotarem.
Sabe o Senhor Jesus que a falta de esclarecimento de muitas criaturas acerca das leis morais e que as leva à prática de muitos atos que só contribuem para sua infelicidade na terra. Sabendo-se que todos os atos humanos produzem uma vibração favorável ou contrária aos seus autores, explicada está a razão de haver um tão grande número de pessoas na terra privadas do maior bem que desejariam, que é a sua paz e tranquilidade espiritual. A razão disso pode ser encontrada nos vários atos praticados ao longo de sua vivência terrena em que o sentimento de justiça e de amor aos semelhantes tenha deixado de existir. Como corrigir, então, essa grande falta para adquirir a necessária tranquilidade espiritual e paz de consciência? O Senhor Jesus deseja ministrar esse ensinamento, muito fácil de praticar, que é o seguinte: se um determinado número de pessoas tiver sido prejudicado no passado por alguém, registre quem tal houver feito o nome dessas pessoas numa relação, designando também o lugar em que o fato houver acontecido, e, todas as noites ao deitar, eleve uma prece sincera à divindade, rogando luz e bênçãos para essas pessoas, como a melhor maneira de pedir perdão das faltas praticadas para com elas, e com elas se reconciliar. Faça isso quem desejar fazê-lo, por exemplo, durante um ano, assim como quem cumpre sagrada promessa, certo de que estará operando em seu próprio proveito. A todos de boa vontade compete a elevada tarefa de cooperar com o Senhor Jesus na espiritualização de todos. A paz e a tranquilidade espiritual não dependem de outrem. Nos conflitos pessoais também nos exercitamos no processo de aperfeiçoamento. As contrariedades e decepções constituem desafio à evolução de cada um. 105ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Fato histórico sem precedentes. Vantagens da preparação espiritual. A instituição da prece, o primeiro passo. Novos contingentes de almas. Inviolabilidade do livre-arbítrio. Uma grande novidade para a Terra. Os 5 lustros finais do século em curso deverão assinalar extraordinárias modificações em toda a superfície do planeta, com repercussão favorável na vida de todas as almas encarnadas. A repercussão favorável na vida de todas as almas encarnadas decorrerá das facilidades que se apresentarão na aquisição das coisas necessárias à vida, sobretudo no que diz respeito aos alimentos. As forças superiores do mundo espiritual estão empenhadas na execução do que projetado foi para este fim de século, a fim de registrar um fato histórico absolutamente ímpar na existência da Terra como planeta evolutivo de uma população de almas que o Pai Celestial designou para que se aprimorarem espiritual e cientificamente. A história terrena registrará neste fim de século a primeira grande transformação da superfície deste planeta, com a finalidade de poder receber e alimentar os vários milhões de almas que no alto se preparam para descer ao solo terreno em busca de novas luzes e progresso espiritual. Os fatos que estão acontecendo em várias regiões do globo estão estreitamente vinculados aos acontecimentos programados no mundo espiritual para se positivarem nos anos finais do século. O Senhor Jesus acompanha de perto os acontecimentos, empenhado em atender carinhosamente as almas que forem atingidas e tiverem de regressar ao mundo espiritual, conforme tem assinalado em mensagens anteriores. Há toda conveniência, portanto, em que toda a população terrena se disponha a meditar seriamente sobre os fatos que estão acontecendo, e faça de sua parte o que possa ajudá-la se acaso vier a ser envolvida pelos acontecimentos. Uma preparação espiritual das almas encarnadas pode contribuir e até anular os sofrimentos das pessoas residentes nas regiões marcadas pelos acontecimentos. Essa preparação consiste no hábito da prece e da meditação na hora de deitar, conforme o Senhor Jesus tem aconselhado em todas as suas mensagens, pelo grande bem que esse hábito proporcionará a todas as criaturas. Esse hábito que nada custa e se processa no momento em que as almas entregam o corpo ao repouso, tem o dom de contribuir para a tranquilidade e felicidade de todos os seres humanos que a ele se entregarem. A insistência com que o Senhor Jesus se refere em suas mensagens à necessidade da prece e meditação diárias na hora das pessoas se deitarem, visa exclusivamente o bem e a felicidade de quantos seres humanos aceitarem a recomendação do Senhor, e somente deles,
do que todos se certificarão ao terem de regressar ao mundo espiritual. Por isso a insistência do Senhor neste ponto, para evitar a repetição de fatos bastante melancólicos verificados no passado com os milhões de almas que regressaram da Terra desprovidas de luz espiritual. A ausência de espiritualização das almas enquanto na Terra, em muitos séculos e milênios transcorridos, determinou situações desagradáveis para as almas regressadas da Terra ao mundo espiritual, de certa maneira mais embrutecidas do que quando na Terra ingressaram. Não deseja o Senhor Jesus insistir na responsabilidade das religiões por esse fato, em face da relativa evolução do planeta, mas deseja corrigir de todo a falta de ensinamentos capazes de conduzir as almas atualmente encarnadas à sua espiritualização. A instituição da prece e da meditação noturna é o primeiro passo das almas encarnadas para se espiritualizarem, dado que desse hábito resulta o esclarecimento das almas e sua aproximação da divindade, e, consequentemente, o nascimento da fé nos corações. E sabendo-se ser a fé mola impulsionadora das almas para o progresso espiritual, fácil é concluir acerca do valor da prece e meditação como o caminho reto das almas para sua espiritualização. O Senhor Jesus não se cansa de insistir neste ponto, considerando ainda a circunstância de se encontrar uma parte substancial da humanidade atual numa fase decisiva de sua evolução. Efetivamente, encontram-se encarnadas na Terra aproximadamente 2 milhões de almas que necessitam de concluir neste século seu aprendizado terreno, em muitas delas já um pouco retardado, em face da falta dos necessários esclarecimentos em vidas anteriores. Este aprendizado deve ser concluído na presente vida terrena, com a dedicação das almas maduras aos ensinamentos trazidos pelos emissários do Senhor nas obras da grande cruzada de esclarecimento e aos que o Senhor Jesus tem divulgado nestas suas mensagens. O Senhor menciona ainda uma vez este fato com o objetivo de despertar a mente das pessoas em condições de entenderem a sua recomendação para que aproveitem devidamente os dias que lhes restarem para permanecer no corpo. Porque, desgastado este, se as almas não tiverem adquirido a sua espiritualização por terem vivido uma vida no chamado terra a terra, de certo irão estagiar durante séculos no mundo espiritual enquanto novos milhões de outras almas virão ocupar o solo terreno. Mas o Senhor espera que as suas palavras logrem despertar a boa vontade de todos os leitores de suas mensagens para a sua espiritualização, a fim de que possa o Senhor utilizá-los em futuras missões do serviço divino neste planeta. Seria realmente para lamentar que tantos milhões de almas em fim de aprendizado terreno, tivessem de interromper a marcha iniciada há tantos milênios para sua redenção espiritual, precisamente nos anos finais de sua permanência no solo terreno. Por isso o Senhor Jesus faz aqui o apelo que o diretor da escola faria aos alunos para que se empreguem a fundo no estudo de suas matérias, visto como não lhes seria possível repetir o ano e nem fazer segunda época, porque outras turmas deverão ocupar a escola. O Senhor Jesus faz aqui esse mesmo apelo a homens e mulheres, sobretudo a quantos se encontrarem em idade madura, dizendo-lhes também que não haverá segunda época para aqueles que não se esforçarem em benefício próprio. A Terra terá de ser ocupada por novos contingentes de almas que já estão descendo do mundo espiritual. São contingentes de almas que necessitam de novos progressos morais e científicos que só a Terra lhes pode oferecer, devendo imprimir também um novo surto de progresso à vida terrena. Durante aproximadamente de 3 a 4 séculos, esses contingentes de almas deverão ocupar a Terra, revezando-se em suas encarnações. Não haverá lugar, por conseguinte, para a reencarnação das almas atualmente encarnadas, às quais tem sido concedido esse direito em muitos milênios decorridos, os suficientes para que quase todas concluam na Terra o seu aprendizado. Assim pois, aquelas que perseverarem em recusar a própria espiritualização, seja pela comodidade em que vivem, ou seja pela alegação de não acreditarem na existência do espírito, têm todo o direito de fazê-lo, dada a inviolabilidade do seu livre-arbítrio. O Senhor Jesus conhece de sobra o fenômeno, mas deseja manifestar a essa categoria de almas o seu desejo de vir utilizá-las muito proximamente como enviados espirituais ao meio terreno, no desempenho da elevada missão de guias e protetores de outras almas. Como poderá, entretanto,
o Senhor utilizar essa categoria de almas se o seu coração se achar desprovido da fé para guiar outras almas. Eis porque o Senhor tanto se empenha em implantar o elevado sentimento da fé nesses milhões de almas em véspera de regressarem ao mundo espiritual, após uma existência terrena devotada aos interesses ilusórios da matéria. Iniciem, então, esses milhões de almas, o seu trabalho de aproximação da divindade por meio da prática de oração e meditação diárias, na esperança de poderem agregar novas e importantes luzes espirituais ao seu diadema atual, a fim de poderem regressar em breve ao respectivo plano no além, já iluminadas pela chama sagrada da fé, o mais importante dos atributos a distinguirem as almas no além. Em seguida o Senhor Jesus traçará algo de leve, o plano dos seus próximos projetos para este planeta, em face dos melhoramentos de vida previstos para as almas que tiverem a ventura de reencarnar nestes próximos 4 séculos. Pretende o Senhor Jesus instituir em todo o planeta estas duas importantes faculdades mediúnicas ao maior número de almas, a vidência e a audiência. Estas duas faculdades, e mais as já concedidas a numerosas almas do presente, proporcionarão a comunicação relativamente fácil entre encarnados e desencarnado, de maneira a reduzir ao mínimo o impacto atual da morte na quase totalidade das criaturas. De posse da vidência e audiência, as pessoas que perderem parentes e amigos poderão avistar-se com eles conversar periodicamente debaixo de determinadas condições. Isto amenizará de muito as saudades implantadas nos corações, e alegrará sobremaneira as almas desencarnadas. A vida terrena dos próximos séculos tornar-se-á assim bastante mais feliz que a atual, permitindo aos seres humanos devotarem-se mais ao seu desenvolvimento espiritual, de par com o próprio desenvolvimento científico. Uma novidade que o Senhor Jesus espera instituir na Terra muito proximamente, uma novidade apenas para a Terra, porque já existente em outros planetas, será a instituição de escolas religiosas e filosóficas com aulas ministradas por entidades espirituais que se materializarão perante os alunos para ministrarem suas aulas. Esta modalidade de aula se estenderá a todo o planeta, de maneira a constituir a uniformidade do ensino religioso a toda a população terrena. Este tipo de aulas em matéria religiosa terá ainda o mérito de despertar as almas encarnadas para sua espiritualização desde os primeiros anos de vida terrena, o que deverá acelerar a sua redenção espiritual. As forças superiores reconhecem que o relativo atraso evolutivo da população terrena se deve em grande parte ao tipo de ensino religioso contrário à espiritualização das almas, por motivos que não vêm ao caso, mas que deverão cessar de todo em face dos ensinamentos trazidos à Terra por entidades que se tornaram visíveis às almas encarnadas. O contato das entidades ainda terá outra grande vantagem, a de manter as almas encarnadas com seus pensamentos voltados para o mundo espiritual e as coisas do além, o que as ajudará, e muito, no cumprimento de suas respectivas tarefas na Terra. Este é apenas um esboço dos planos do Senhor Jesus para os próximos séculos. 106ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. O resfriamento do solo terreno, minérios preciosos serão entregues ao homem, desaparecimento de alguns pequenos mares, nova estrutura terrena para um período de 1049 anos almas estagiando na Terra. A história da Terra como planeta evolutivo de uma população de almas necessitadas de desenvolvimento espiritual, está repleta de episódios muito importantes, ocorridos em milênios de milênios entre as gerações que têm vindo seguidamente ao solo terreno. A história terrena tem registrado numerosos episódios envolvendo um número já incontável de conflitos promovidos por chefes ocasionais de algumas frações de povos, a tudo a Terra assistindo impassível, sem nada poder fazer de sua parte contra os desígnios de seus ocupantes transitórios. Agora, porém, outro tipo de episódios se estão registrando na superfície terrena, desta vez relacionados com a própria estrutura do planeta, com a finalidade de aplainar determinadas áreas montanhosas para serem utilizadas pelo homem para sua subsistência. Quando há cerca de 800 milhões de anos se processou o resfriamento do solo terreno e se consolidou a superfície, surgiram numerosas elevações por todo o globo,
muitas das quais adrede preparadas para a localização de maiores ou menores cursos d'água da maior utilidade para as regiões circunvizinhas e ao longo do respectivo curso. Tais elevações montanhosas e suas nascentes são consideradas ainda hoje da maior utilidade à vivência das almas encarnadas, pelas facilidades que proporcionam à vida das populações instaladas à margem do seu curso. Estas elevações são por isso consideradas intocáveis pelas forças superiores do mundo espiritual, estando inteiramente fora dos planos elaborados para as grandes modificações da estrutura terrena. Outras elevações existem, porém, e em grande números, em todas as regiões do planeta, que nenhuma utilidade apresentam em benefício da coletividade humana. Muitas ou várias destas elevações estão incluídas nos planos elaborados no além para serem demolidas por meio do processo telúrico, a fim de serem transformadas em áreas úteis à produção de alimentos para os 6 bilhões de almas que deverão habitar a Terra a partir do próximo século. Proceder-se-á por conseguinte, a demolição de certas elevações montanhosas existentes nos 5 continentes, de cuja operação resultará algo mais de importante em favor da humanidade encarnada. No seio de várias dessas elevações se encontram guardados pela natureza determinados metais preciosos de que a ciência necessita para a realização de notáveis melhoramentos em diversos setores da atividade humana. Entre as diversas categorias de minérios a serem entregues ao homem, existentes em vários lugares da Terra, alguns deles se destacam pela sua utilidade na melhoria dos transportes em geral, mas especialmente no setor da aviação. Estes preciosos elementos foram localizados há milhões de anos onde se encontram precisamente para serem descobertos e entregues ao homem quando a evolução dos conhecimentos humanos houvesse atingido o grau científico da era presente. Embora o objetivo fundamental da reforma da estrutura terrena seja a ampliação das áreas de cultura agrícola, muitos outros melhoramentos paralelos se registrarão por toda parte, todos com vistas à melhoria das condições da vivência terrena. A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno foi programada há muitos séculos, precisamente para coincidir com as operações transformatórias da estrutura terrena, cujo fato a história da Terra registrará como o maior acontecimento planetário ocorrido desde o resfriamento de sua superfície. Com a transformação do solo programada em várias regiões, outros fatos ocorreram paralelamente, envolvendo as áreas oceânicas em vários pontos da Terra, podendo dar-se a mudança das águas de alguns pequenos mares para o interior do planeta, deixando seu solo a descoberto. Isto tornar-se-á possível em face dos trabalhos aprimorados de engenharia celeste, empenhada desde alguns séculos nessa espécie de trabalho. Sabendo-se que o centro do planeta retém uma respeitável provisão do elemento líquido em seu reservatório destinado a alimentar todos os condutos do subsolo, foi verificada a necessidade de fortalecer o volume desse reservatório interior, do qual vai depender o abastecimento de numerosos novos condutos que surgirão após as operações transformatórias da superfície. Daí a conveniência de recolher ao interior do planeta o volume líquido de alguns pequenos mares que nenhuma falta farão à sua população. Os habitantes da Terra a partir do próximo século já poderão apreciar devidamente o valor dos melhoramentos que estão sendo introduzidos no planeta através das operações em curso por toda parte, dos quais há de resultar uma vivência mais tranquila e feliz para as almas encarnadas. As modificações em curso neste fim de século são destinadas a preparar uma nova estrutura terrena para um período não inferior a 100.000 anos, segundo as previsões das forças superiores do mundo espiritual. Durante esse período previsto de 100.000 anos, algumas gerações de almas aqui se desenvolverão espiritualmente provenientes de mundos inferiores, as quais incumbirá a tarefa de algo fazerem em benefício da vivência terrena. E as almas atuais, para onde irão? Poderá desejar indagar alguns dos leitores. O Senhor Jesus satisfará a curiosidade do leitor, esclarecendo que as almas atualmente encarnadas, e bem assim aquelas que se encontram no mundo espiritual, após as várias vindas à Terra durante aquele período de tempo, deverão ter alcançado já um notável grau evolutivo que lhes facultará retornar à Terra na situação de mestres, guias e protetores da humanidade encarnada,
ou permanecer no mais elevado plano do mundo espiritual na qualidade de assessores e conselheiros do Senhor Jesus, na sua difícil tarefa de governar a humanidade terrena. A julgar pelo ingresso constante no ciclo terreno de almas provindas de 2 a 3 mundos inferiores, é de prever a duplicação do número de almas integradas no ciclo terreno, podendo admitir-se num total de 20 bilhões o número de almas encarnadas e desencarnadas pertencentes à população terrena. É de prever igualmente um número respeitável de almas que houveram adquirido grau máximo de evolução neste planeta, resolverem ascender a planeta